Então vamos lá, vamos começar um pouquinho mais sobre como é que acontece a glicólise, né? Quais são as moléculas formadas ao longo da via, as enzimas que participam, enfim, tudo mais. Aqui eu coloquei um resuminho nesse slide 16, mostrando a glicose aqui em cima, né? De onde parte todo o processo. Então, açúcar de 6 carbonos, né? Uma hexose. E várias reações que acontecem em sequência, então reações de fosforilação inicialmente, que são bastante importantes para fazer a ativação da glicose, né, conversão de glicose em frutose, né, depois quebra da frutose em duas moléculas de 3 carbonos, dois açúcares de 3 carbonos, duas trioses, né, que é a dihidroxiacetona e o gliceroldeto 3-fosfato, né, que pode daí seguir a via glicolítica, e dá origem, então, a outros intermediários aqui, com formação daí de ATP em nível de substrato, na própria reação bioquímica já tem formação de ATP, né, até no final acontecer a conversão dos intermediários em piruvato. Né. De cada molécula de glicose, a gente pode converter, considerando tanto o gliceraldeído como a dihidroxiacetona, que também pode entrar aqui, né, ser convertido em gliceraldeído e entrar na mesmo conjunto de reações, a gente tem a formação no final possível de duas moléculas de piruvato, né? Então, o piruvato já não é mais um açúcar, é uma molécula diferente, né? Mas vai ainda poder ser processada de várias maneiras, tá? Então, a gente tem gasto de ATP de duas moléculas inicialmente, e a formação, considerando as duas trioses aqui, de 4 moléculas de ATP, 2 vezes 2, né? Então, o balanço líquido aqui seria de formação de duas moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose, descontando o que a célula investe para ativar a glicose, nem o que ela forma. E além disso, também de brinde mais 2 NADH aqui, que vão levar alguns elétrons lá para a cadeia respiratória. Então, vamos ver aqui as partes da glicólise, né? A gente pode dividir o processo glicolítico em partes, né? Então, alguns autores dividem, né, a glicólise num conjunto de reações iniciais, que seriam reações para fazer a ativação da glicose, que envolvem daí a ligação de glicose a fosfatos de ATP, né, formação da glicose 6-fosfato, que nem o pessoal comentou ali no começo, né? Depois a conversão em frutose, frutose no 6-bisfosfato, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? E depois a quebra da frutose aqui no meio com formação de duas trioses, né, de hidroxiacetona e o gliceraldeído 3-fosfato. E daí, a partir dali, o gliceraldeído pode, então, continuar a via, a dihidroxacetona também, se ela for convertida em gliceraldeído, que é o que acontece nas células, e daí várias reações interessantes que permitem já, logo em seguida, recuperar a energia que foi gasta, né? Então, reações com formação de NADH, reações de óxido-redução, e reações de transferência de fosfatos com fosforilação em nível de substrato, então, ADP, se convertendo em ATP com transferência de fosfatos, né, direto para o ADP. Isso acontece nessa reação, na reação 7 aqui, e na reação 10 também, catalisada pela piruvatoquinase ou sinase. Então, reações importantes. Aqui também eu tenho destacado, né, algumas reações. A primeira reação, onde atua a exoquinase. A terceira reação, onde atua a fosfofrutoquinase. E a última reação, a 10ª reação, de atua a piruvatoquinase. Então, são reações importantes para a gente lembrar, porque são enzimas que sofrem mecanismos de regulação, tanto por mecanismos hormonais como também alostéricos. Então, vamos começar a falar sobre as reações que acontecem, então, na glicólise. Então, a primeira reação é uma reação de fosforilação da glicose, gastando, então, um fosfato de ATP, né, com formação de glicose 6-fosfato. Essa reação é uma reação importante porque é uma das reações que são irreversíveis na via, né? O que isso quer dizer? Uma reação irreversível é uma reação que a enzima catalisa somente num sentido, nunca no outro, né? Então, a exoquinase, ela faz a catálise da reação só nesse sentido. Prof, mas será que a reação pode acontecer no outro sentido? Pode acontecer no outro sentido, mas aí eu tenho que ter outra enzima que catalisa essa reação. Então, alguns tecidos têm, outros não têm. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso já nas próximas semanas, tá? Então, ela é uma reação irreversível. E quando a célula fosforila a glicose, né, colocando o fosfato aqui na glicose,
Essa glicose não consegue mais passar pelos glúteos. Sabe aqueles glúteos que a gente estava vendo antes ali? Tanto faz se é glúteo 1, 2, 3, 4, qual for, porque o carreador consegue só carregar a glicose, né? Então, muitos tecidos fazem essa fosforilação logo quando a glicose entra na célula para impedir que ela saia, mesmo que a gente tenha diferença de gradiente, né? Se eu tiver mais glicose dentro, diminuir a glicemia fora, essa glicose não sai. Então, a maneira que a célula tem para impedir que a glicose saia da célula, caso a gente tenha uma mudança, né, no nível de glicose extracelular, no sangue especificamente, né? Então, um mecanismo que prende a glicose dentro da célula. E no fígado a gente tem uma enzima equivalente à hexoquinase. A hexoquinase a gente encontra em vários tecidos, né? No fígado a gente chama essa enzima que catalisa o mesmo tipo de reação, a gente chama ela de glicoquinase, né? Por que glicoquinase? Porque ela tem um perfil de cinética enzimática um pouquinho diferente. Então, eu trouxe uma informação aqui no próximo slide. Aqui eu tenho um perfil, né, de atividade enzimática, comparando as duas enzimas. A hexoquinase, que a gente encontra em vários tecidos, no músculo também eu tenho uma isoforma de hexoquinase, e a glicoquinase que a gente encontra, então, no fígado, né? A gente vê que as curvas, né, de cinética enzimática são diferentes aqui, né? Aqui embaixo a gente tem a concentração de glicose em milimol, e aqui a atividade da enzima, né? Até atingir velocidade máxima que a gente vê aqui em cima, e a do fígado a gente não vê tudo que o gráfico ficou cortado aqui, né? Mas vai chegar um pouquinho mais tarde lá, no máximo, né, de atividade. O que a gente observa, então, com esse gráfico? A gente falou um pouquinho sobre atividade enzimática lá no passado, não, desculpe, no semestre passado, e a gente viu que é interessante, quando a gente avalia a atividade enzimática, a gente entender a afinidade da enzima pelo substrato. E eu posso avaliar isso através do Km, né, que corresponde à metade da velocidade máxima de reação, que está indicado aqui no gráfico à esquerda, né? Então, quando a gente traça a linha do Km aqui para o perfil da hexoquinase, a gente vê que ele na verdade, a gente vai interpolar aqui e vai cair aqui embaixo bem curtinho, né, indicando uma concentração aqui baixa de glicose. Já o Km para glicoquinase, a gente vai interpolar aqui e ver que ele vai cair um pouco mais longe aqui, né. E a gente compara, então, as duas enzimas têm KMs diferentes, elas catalisam a mesma reação, usando o mesmo substrato, né, mas elas vão ter KMs bastante diferentes. Qual das duas tem mais afinidade por ligação com glicose? A hexoquinase ou a glicoquinase? O que vocês acham? Prof, não tem uma relação de que o KM é inversamente proporcional como é que é o nome? Afinidade? Sim, isso mesmo, né? Mas a gente pode entender de um modo bem simples, né? Vejam que aqui, quando a gente tem bem pouquinha glicose disponível, a gente vê que a hexoquinase ela chega em velocidade máxima de reação com pouquinha glicose, já vejam aqui, né? E para a glicoquinase chegar em velocidade máxima de reação, tem que ter um montão de glicose, bem mais, a concentração bem mais alta. Aqui fica em torno de 1 milimolar, né, que a gente vê 10 para o km, né, mas se eu for ver a velocidade máxima de reação para chegar no platô, lá vai acontecer mais lá na frente, né. Então, para a glicoquinase estar atuando assim no modo máximo, digamos assim, né, vai ter que ter bastante glicose dentro da célula, dentro do hepatócito. Já para o músculo, não. Entrou um pouquinho de glicose, a hexoquinase vai lá e coloca fosfato. Entrou glicose, vai lá e coloca fosfato, né? E no caso do fígado, já não. A glicose tem que aumentar muito a quantidade dentro da célula para ela ser fosforilada, né? E isso é a diferença do tecido hepático também. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois mais nas próximas semanas, sobre vários aspectos diferenciados do tecido hepático, né? Mas a gente vai perceber como o tecido hepático, ele é um tecido, do ponto de vista bioquímico,
Ele é um tecido muito generoso, eu falo, porque ele faz muita coisa para os outros, não faz para si, né? Então, a glicose, o fígado pode usar como fonte energética? Pode, né? Mas para a glicose entrar na via glicolítica, lá no fígado, tem que ter muita glicose, né? Pouquinha glicose ele não vai fazer fosforilação da glicose. E não vai entrar glicose na via glicolítica, porque se não fosforilar a glicose, não vai acontecer as reações seguintes, né? Então, isso é um diferencial dos dois tecidos. O músculo já não. Entrou glicose ali, lascou. Fosforila e manda ver na via glicolítica, né? Já o tecido hepático já não, né? Porque uma das funções dele, depois a gente vai ver um pouco mais para frente, isso também é ajudar na homeostase da glicemia, enfim, então ele vai estar ali balanceando várias coisas, e esse aspecto é um aspecto que contribui também, tá? Tudo bem em relação a isso daí, pessoal? Viu como é importante conhecer um pouquinho sobre cinética enzimática? Porque a gente entende as diferenças teciduais também. A gente pode ter a mesma enzima, né, uma isoforma, que catalisa o mesmo tipo de reação, mas o perfil de atuação dela vai ser diferente nos diferentes tecidos do nosso corpo, né? E essa visão mais holística que a gente quer que vocês construam, né? De entender por que a gente tem essas diferenças e como isso é importante para os tecidos, eles ajudarem uns aos outros ali, né? Como eles vão ter essas diferenças entre eles também, certo? Então, vamos lá. Então, vimos a primeira reação de fosforilação da glicose, né? A segunda reação, uma reação, então, de isomerização. A glicose vai ser convertida numa outra hexose, que é a frutose, né? A glicose é uma aldehexose, a frutose é uma cetohexose, então muda um pouquinho a posição ali de carbonos e oxigênio. A gente vê que distribui aqui, né, passa um carbono para fora aqui, que é esse que estava na posição 1 aqui, né? E a gente tem a conversão de glicose em frutose, um processo de isomerização. Quem catalisa o processo é a fosfoglicomotase ou fosfohexose isomerase, enfim, que fazem essa mudança, né, de um tipo de açúcar no outro, tá? E essa reação é uma reação reversível, então ela pode catalisar tanto a reação num sentido como no outro sentido também. Depende do nível, né, dos compostos. E a terceira reação, que catalisa a fosfofrutoquinase 1, né? O que ela faz? Todas as quinases, assim como a exoquinase, né, essa também é uma quinase ou sinase, são enzimas que fosforilam outras, né, os alvos, né, os substratos. No caso aqui, o que ela vai fosforilar? Vai fosforilar já uma frutose fosforilada, né, por isso fosfofrutoquinase. Outra coisa importante na bioquímica é nunca ficar decorando os nomes das enzimas só por decorar, em verdade entender o que elas fazem, porque o nome delas já diz o que elas fazem. No caso, essa aqui, que é a fosfofrutoquinase, o que ela faz? É uma quinase, então ela coloca fosfato. Ela vai tirar fosfato do ATP e colocar em algum lugar. Onde que ela vai colocar? Na frutose, que já está com fosfato, por isso fosfofruto, né? E por que tipo 1? Que a gente tem a tipo 2 também, né? Por que é tipo 1? Porque ela vai acrescentar o fosfato no carbono 1 aqui da frutose. Então, por isso, fosfofrutoquinase 1. E daí converte-se num produto que é a frutose 1,6 bisfosfato. Ela tem dois fosfatos, um no carbono 6 e outro no carbono 1. E daí eu consumi um fosfato de ATP formando ADP, né? Essa reação também é uma reação importante, porque é uma reação irreversível, né? Todas as reações irreversíveis são pontos importantes que o organismo pode usar como controle do processo, para fazer com que aquela cadeia de reações em sequência, aquela via, né, metabólica, ela aconteça mais intensamente ou menos intensamente. Que como a enzima catalisa a reação só num sentido, se eu bloquear a atuação dela, a via para, né? Então, são pontos importantes de controle. Então, geralmente, as reações irreversíveis, elas têm enzimas que sofrem algum mecanismo de regulação. E essa é uma delas. E depois da formação, então, de frutose 1,6-bisfosfato, a gente tem a quebra dessa hexose, né, formando duas trioses, o glicerolito 3-fosfato e a dihidroxiacetona 3-fosfato. A gente tem aqui, então, né, os fosfatos que são provenientes da frutose, então só quebra a molécula no meio, né, e forma, então, um aldeído e uma cetona. E essas trioses, elas podem ser facilmente interconvertidas, né, uma convertida na outra facilmente por uma outra isomerase, uma triose fosfato isomerase, né.
Então, triose fosfato, porque ela vai converter açúcares, né, de 3 carbonos, então gliceraldeído e dihidroxiacetona, um no outro facilmente. E a atuação dela é bem importante, porque se não estiver atuando ela, não tem como fazer com que entre na via a dihidroxiacetona, né, e daí o rendimento em ATP para a célula vai ficar, digamos assim, elas por elas, né, vai gastar 2 ATPs e formar 2 no final, né, e não gastar 2 e formar 4, como acontece na via. Então, os dois podem entrar, os dois compostos. Mas as reações seguintes da via glicolítica vão acontecer a partir do gliceraldeído, né? Então, a reação seguinte, uma reação de óxido-redução. A gente tem a atuação de uma enzima, que é gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Ela tem um nome bem grande, mas na verdade ela diz o que ela faz, né? Ela é uma desidrogenase, então ela catalisa uma reação de óxido-redução com transferência de hidrogênios e elétrons. E ela atua sobre o seu substrato, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Né? Nessa reação de óxido-redução, quem que vai receber os elétrons e hidrogênios? Vai ser o NAD+, formando o NADH, né? Então, a gente tem a mudança aqui de uma função aldeídica na molécula aqui, para uma função de ácido carboxílico, que permite colocar mais um fosfato aqui, um fosfato inorgânico, né? Uma reação bem importante. Essa reação que permite a gente dobrar a quantidade de ATP que a gente consegue recuperar depois até o final da via, né? Então, uma reação bem importante através de um mecanismo de óxido-redução. Então, só recapitulando aqui. Então, depois da frutose, a conversão de glicose em frutose, né, a colocação de mais um fosfato na frutose, a reação 3 aqui da fosfrutaquinase 1, né? Então, aqui eu tenho uma exose com 2 fosfatos, que vieram do ATP, né? Então, são 3 reações em sequência com formação de frutose 1,6-bisfosfato. Depois, uma reação de quebra, quebrando a frutose no meio aqui, a gente tem a formação de 2 trioses, né, açúcares de 3 carbonos, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, né? E daí, a dihidroxiacetona pode ser convertida facilmente no aldeído através da atuação de uma isomerase, que faz, então, essa interconversão, né, de uma molécula na outra. Uma reação também reversível, assim como também a da aldolase, aqui, que faz a quebra da frutose em 2 trioses, também uma reação reversível, né? Então, não é um ponto importante de regulação. E depois da formação, então, do aldeído, a gente tem a colocação de mais um fosfato na molécula através de uma reação de óxido-redução, né? Então, a gente tem a oxidação aqui da função aldeídica do aldeído, aqui do gliceraldeído, né? Convertendo ele numa função carboxílica, isso permite fazer, então, a fosforilação de mais um carbono. A gente tem um fosfato nesse carbono aqui, e com essa reação acontece a ligação de mais um fosfato, né? E daí elétrons vão para o NAD, formando o NADH. É uma reação bem inteligente, porque colocando esse fosfato a mais aqui, é possível a célula recuperar o dobro de ATP do que ela recuperaria se não colocasse esse fosfato. E quando acontece essa reação, ou ainda se forma uma molécula de NADH, né, que o NADH também depois entra na cadeia respiratória lá na mitocôndria e permite formar mais ATPs extras depois na cadeia respiratória. Então, uma reação também bem importante, é uma reação reversível, né, e quem catalisa, então, a reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Tudo bem? Bem, então, depois da formação do 1,3-bisfosfoglicerato, a gente tem a primeira reação que permite a formação de ATP em nível de substrato, né? Esse composto formado aqui na reação anterior é um composto com ligação fosfato de alta energia, né? E isso permite, então, que esse fosfato possa ser transferido diretamente para o ADP, formando o ATP, né? Que é o que vai acontecer. Então, essa enzima, fosfoglicerato quinase, o que que ela faz? Ela transfere fosfatos, como todas as quinases fazem, né? Mas ao invés de ela pegar fosfato do ATP e colocar aqui no glicerato, ela vai pegar o fosfato do 1,3-bisfosfoglicerato e colocar no ADP, formando ATP, né? Lógico que ela pode catalisar a reação nos dois sentidos também, porque essa reação também é
reversível, né? Mas na via glicolítica ativa, a tendência é que ela catalise a reação em sentido de formação de ATP. Então, para permitir a formação de ATP em nível de substrato. Então, uma reação que permite a célula já formar ATP, mesmo sem atuação de mitocôndria, sem nada, né? Então, uma transferência direta, por isso que a gente diz, né, na bioquímica que é uma fosforilação de ADP em ATP em nível de substrato, né? Um substrato aqui com ligação fosfato alta energia permite, pela quebra da ligação aqui com o carbono, transferir energeticamente a favorável essa transferência para o ADP, formando o ATP. E daí a gente tem mais uma outra reação, a fosfoglicerato mutase, que faz então a conversão do 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Aqui é uma mudança só de posição do fosfato, tá, gente? Mas é uma reação importante porque depois, na próxima etapa, vai acontecer uma mudança em relação à ligação desses dois carbonos aqui, que permitem formar um dos compostos de ligação fosfato de mais alta energia que a gente pode ter formado no nosso organismo, né? Então, que depois, numa sequência, depois permite mais uma reação de fosforilação em nível de substrato. Então, aqui é só uma mudança de posição de fosfato, né? Passa do carbono 3 para o carbono 2 aqui do meio do glicerato, formando 2-fosfoglicerato. E daí sim, uma reação bem importante. A reação aqui também é uma reação reversível, assim como também a reação seguinte, onde acontece a atuação da enolase. A enolase, ela permite a formação de um enolpiruvato, na verdade, um fosfoenolpiruvato, né? Então, o que que acontece nessa reação? Uma reação de desidratação. Sai uma molécula de água, né? E quando sai essa molécula de água, forma-se uma ligação dupla entre esses dois carbonos. E esse carbono aqui está ligado com o fosfato. Então, eu tenho a formação desse composto, que é o fosfenolpiruvato. Um composto também de ligação de carbono de alta energia, bem mais alta que o ATP, né? E isso permite depois, numa próxima reação, novamente a formação de ATP em nível de substrato. Então, uma reação com remoção de água, desidratação, e a gente tem a conversão daí de um éster fosfato em fosfenol, enol por causa da ligação dupla aqui, tá? E daí a última reação também é uma reação irreversível. Reação importante, muito importante, não só porque ela é irreversível, mas também porque ela é um ponto de regulação importante da via, e também porque acontece a formação de ATP nessa última reação, né? Então, o fosfenolpiruvato, quando quebra essa ligação fosfato aqui, essa quebra de ligação fornece energia suficiente, tem um ΔG favorável, para transferência para o ADP, convertendo o ADP em ATP. E daí, no final, a gente tem a conversão do fosfenolpiruvato em piruvato, que é o produto, então, formado aqui na via. O piruvato, um ácido carboxílico, daí de 3 carbonos. E a gente tem, então, as reações todas da via glicolítica, tá? Então, algumas coisas importantes em relação à via, tá? Como eu comentei antes, não quero que vocês fiquem decorando todas as reações, tá, gente? Isso não tem porquê. Mas é importante lembrar de algumas reações. A primeira, a terceira e a última, né? Porque elas são reações irreversíveis, porque as enzimas que participam dessas reações, elas sofrem regulação tanto através da atuação de hormônios, como também regulação alostérica, né? Então, são pontos importantes que vão fazer com que o tecido decida, né, se ele vai oxidar mais a glicose ou não, se ele vai formar mais piruvato a partir de glicose ou não, né. Então, se essas reações, elas estão ativas, essas enzimas estão ligadas, a via glicolítica vai estar bombando, né. Agora, se alguma dessas enzimas estiver a quantidade mais baixa, a tendência é que vá se acumulando os substratos das etapas anteriores, né? E a via vai ficando cada vez mais lenta até que ela pode, né, praticamente parar para alguns tecidos, né? Então, tecidos que podem regular a via glicolítica, eles fazem essa regulação, né, de acordo com disponibilidade de substratos, né, se tem bastante glicose disponível, se não tem, eles podem direcionar o metabolismo para oxidar o que tiver mais disponível naquele momento, e assim que o organismo vai estar adaptando a via glicolítica, tá?
Só destacando que tem alguns tecidos que não sofrem essa regulação, né? Tecidos que só fazem a glicólise, por exemplo, como acontece com glóbulos vermelhos, eles não regulam nada. Vai estar acontecendo via glicolítica se tiver com muita glicose ou pouca glicose, porque é o que eles conseguem fazer, né? Então, eles não vão sofrer regulação. Mas tecidos que podem fazer outros metabolismos, que têm outras alternativas energéticas, eles podem fazer essas escolhas, né? Então, a escolha depende da atuação de hormônios e também dos níveis de outros metabólitos que vão estar disponíveis na célula. Se eles vão estar em nível mais alto, ou nível mais baixo, isso vai interferir na atividade dessas três enzimas ali: hexoquinase, fosfofrutoquinase, piruvatoquinase. Três quinases ou sinases, certo? Então, essas reações é importante lembrar, tudo bem? Então, as três enzimas que vocês não podem esquecer. Então, a hexoquinase, a fosfofrutoquinase e a piruvatoquinase. O que faz a hexoquinase? Converte glicose em glicose 6-fosfato, né? A fosfofrutoquinase converte a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. E a piruvatoquinase converte o fosfenolpiruvato em piruvato, que é o produto final da via, né? Então, só lembrando que as duas quinases, as primeiras ali, a hexoquinase e a fosfofrutoquinase, elas gastam ATP, né? Piruvatoquinase forma ATP. Então, uma reação de fosforilação em nível de substrato com formação de ATP, então, numa reação direta bioquímica. E daí a gente tem como balanço final da glicólise essas 4 moléculas que vão ser formadas de ATP, considerando as duas trioses, né, tanto o aldeído como a cetona que são formadas, né, e num balanço líquido, então 4 menos 2 que gastam no começo, fica um líquido de 2 para a célula. É pouquinho, né? Porque a célula pode oxidar completamente a glicose até o fim, né? Então, convertendo o piruvato em acetil-CoA, o acetil-CoA em CO2, vai render bem mais, né? Mas pouquinho melhor que nada, né? Então, já é algum rendimento para os tecidos quando precisam fazer a via glicolítica e não conseguem fazer né, o processo depois seguinte que acontece em condição aeróbica. Então, acabamos a glicólise, né? Mas e como é que o organismo vai degradar a frutose? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, já que a gente entendeu um pouquinho sobre a glicólise, como é que a glicose pode ser convertida em piruvato, como a frutose também pode entrar na via glicolítica. Então, a frutose é um açúcar também de 6 carbonos que a gente encontra na sacarose, enfim, quando ela é digerida, né? E para que ela possa entrar, então, na via glicolítica, acontecem algumas reações aí com a atuação de outras enzimas. Então, a enzima que vai fosforilar a frutose é uma frutoquinase, não uma hexoquinase ou glicoquinase, né? Fruto por causa da frutose, formando frutose 1-fosfato. A partir da formação de frutose 1-fosfato, então se gasta um ATP aqui, né? Essa frutose ela é quebrada nas duas trioses, o gliceraldeído e a dihidroxiacetona fosfato. Então, como tem um fosfato só, então a dihidroxiacetona fica com um fosfato e o gliceraldeído fica sem fosfato. Então, para que eles possam entrar na via glicolítica, é preciso converter a dihidroxiacetona em gliceraldeído. Isso quem faz é a própria triose isomerase da via glicolítica, né? E a gente tem uma outra enzima, que é uma triose quinase, que fosforila, então, o gliceraldeído, né? Formando o gliceraldeído 3-fosfato. Então, é nesse ponto que os carbonos da frutose vão entrar na via glicolítica, eles vão entrar nesse ponto aqui, ó. Então, quando já aconteceu várias reações aqui, né, então entraria nesse ponto aqui na via glicolítica. E o processo segue da mesma maneira, com formação depois de piruvato no final, né. E o rendimento energético, vocês acham que fica o mesmo ou será que muda? Pensando na ativação da frutose aqui e tudo mais. O que vocês acham? Vejam que a gente tem aqui para a ativação da frutose, a gente gasta um ATP aqui no começo, e para a formação do gliceraldeído 3-fosfato também gasta mais um ATP, que é o que a gente tem gasto no começo da via glicolítica aqui também, né, usando a glicose. Então, rende basicamente a mesma coisa. Se eu, nessas células da frutose ou glicose, em ATP vai render a mesma coisa.
E a galactose, né? A galactose também pode ser usada na via glicolítica, ela vai entrar também com reações um pouco diferentes. Então, a enzima que vai fosforilar a galactose é uma galactoquinase, formando galactose 1-fosfato, né? E daí, a partir dessa reação aqui, acontece uma reação caracterizada por uma enzima diferente, que a gente conhece como UDP, uridiltransferase, né? Essa enzima, ela catalisa uma reação de transferência, né, dessa galactose para o UDP, formando UDP-galactose. Ai, prof, mas o que é esse tal do UDP aqui? O UDP é como se fosse o ADP, só que em vez de adenina ele tem uracila. E é um ligante que a célula usa para se associar com açúcares, né, para algumas reações, como acontece aqui, tá? Então, acontece uma transferência dessa galactose para o UDP, essa enzima aqui, essa transferase, faz essa transferência aqui, e a glicose entra aqui na via, recebendo esse fosfato, então, da galactose 1-fosfato, né? E depois a gente tem a conversão, então, na verdade, o que ela faz realmente seria converter a galactose em glicose, mas não é uma conversão direta, ela depende da atuação de outras enzimas também, né? Então, ela faz, primeiramente, uma transferência. E daí, a partir da glicose 1-fosfato, a conversão em glicose 6-fosfato, só mudando a posição dos fosfatos aqui na glicose, em carbono 1 ou em carbono 6, né? E daí, a partir dali, da glicose 6-fosfato, continua a via da mesma maneira que para a glicose, né? Então, do mesmo jeito e com o mesmo rendimento, porque a primeira reação gasta ATP aqui, né? E depois a gente tem mais ATPs aqui que entram, mas depois a gente tem um rendimento igual do que a gente encontra para a glicose, né? Então, assim que entra a galactose na via glicolítica. E essa enzima é uma enzima bem importante, uma enzima-chave, então ela não vai converter galactose em glicose, mas ela vai transferir essa galactose para o UDP, daí essa outra enzima, essa epimerase, sim, converte a galactose em glicose, né? E daí essa glicose recebe o fosfato da galactose aqui, da origem à glicose 1-fosfato, então elas trabalham meio que em conjunto aqui. Mas resumindo, né, a galactose entra na via, sendo convertida em glicose, né, através da mudança de posição dos fosfatos para o carbono 6. Daí o processo continua do mesmo modo que para a via glicolítica, que a gente vê aqui um recorte dela mais à direita, tá? Então, uma enzima super importante, chave para a gente poder utilizar a galactose no nosso organismo. Então, ela é tão importante, essa uridiltransferase, né, que se tiver algum probleminha na atuação dela, a gente pode ter vários problemas em virtude do acúmulo, né, de galactose no organismo, que é o que vai acontecer na galactosemia clássica. Aqui eu coloquei só um recorte, né, do que aconteceria, então, com a deficiência dessa enzima, né. Então, se não tem uridiltransferase, não é possível fazer a transferência da galactose para o UDP, enfim, e poder, no final das contas, converter a galactose em glicose 1-fosfato aqui, né? E, consequentemente, acumula galactose no organismo, e isso pode causar danos em vários tecidos, né? Então, a gente pode ter dano sistema nervoso central, dano provocando catarata, icterícia por causa da questão em relação a dano hepático também, né? Dano também renal pode acontecer, então o ideal é que quando a pessoa tem essa deficiência, que ela seja reconhecida o mais rápido possível, né, para diminuir os impactos, né, desse efeito lesivo do acúmulo de lactose nos tecidos. Então, é possível você fazer essa avaliação, né, através da verificação da mutação, né, da enzima. Na verdade, essa enzima ela vai apresentar o gene que codifica, ela vai estar com uma mutação, vai estar alterado, e você pode avaliar isso facilmente com uma avaliação genética do indivíduo e confirmar a galactosemia clássica. E daí, como tratar uma pessoa que tem essa deficiência? O que vocês acham que a gente poderia fazer para ajudar, né, o organismo dela a não ter tantos problemas em virtude desse problema em metabolizar a galactose? O que a gente poderia pensar? Então, são pessoas que são intolerantes não à lactose, como a gente viu lá na digestão, né,
do leite, mas na intolerância à galactose. O que a gente pode orientar? Reposição de enzima é uma alternativa. A gente tem várias doenças de déficit enzimático que seria possível. A gente até falou um pouquinho sobre aquelas, né, que envolvem a atuação de enzimas lisossomais, né? Mas a conduta mais fácil, eu acho, de fazer seria mudar a dieta da pessoa, né? Então, a fonte principal de galactose é a lactose, né? O açúcar presente no leite. Então, se a pessoa não ingerir leite, né, e derivados ali que tem uma quantidade de lactose maior, ela não vai ter problemas na digestão de galactose, né? Então, se faz um ajuste na dieta dessa pessoa para que ela não faça ingestão de lactose, que vai dar origem à galactose, né? Então, uma estratégia que poderia ajudar a tratar essas pessoas. Por isso que é importante descobrir logo, né, para já fazer esse ajuste e poder conduzir da melhor forma para evitar todos esses danos, né, em diferentes tecidos. Então, começando com a glicose lá em cima, né, a via glicolítica, então, por que uma via, né, porque são reações em sequência, onde o produto de uma reação é substrato para a reação seguinte, né, um total de 10 reações que acabam com a formação do piruvato, né. Então, a gente sabe que essa via, nos tecidos que fazem a regulação dela, para que ela aconteça mais intensamente em algumas condições e menos intensamente em outras, é possível fazer esse ajuste. Então, o que a gente observa, né? Que acontece uma ativação dessa via após uma refeição rica em carboidratos, né? Por que isso aconteceria? Porque a gente tem aporte de glicose disponível para ser oxidada, né? Então, acentua, né, o uso da glicose nessa condição, e já numa condição contrária de jejum, a tendência é que ela fique menos ativa, né, para alguns tecidos. Alguns até praticamente param, né, de fazer a glicólise. Então, isso, na verdade, essa decisão do tecido, vou fazer glicólise, eu não vou, depende de vários mecanismos bioquímicos que vão estar regulando essa via, né? Então, os 3 pontos principais de regulação, a gente já destacou antes lá, né? A hexoquinase, que catalisa a primeira reação, formação de glicose 6-fosfato a partir de glicose, a fosfofrutoquinase 1, que catalisa a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, e a 10ª reação, com a participação da piruvato quinase ou sinase, que converte o fosfenolpiruvato em piruvato. Então, são os 3 pontos de regulação, por quê? Porque são as reações irreversíveis que a enzima catalisa somente naquela direção. Vocês podem me dizer, mas prof, não pode acontecer a conversão de glicose 6-fosfato em glicose? Pode acontecer, mas daí eu tenho que ter a atuação de uma outra enzima para catalisar essa reação, não essa, né? Então, como elas catalisam a reação somente num sentido, se a gente regular a atividade delas, né, bloquear, por exemplo, a atividade de hexoquinase ou de piruvato quinase, isso faz com que as reações, no caso, se eu bloquear aqui em cima no começo, as reações seguintes não aconteçam, né? A gente não tem como usar a glicose como fonte de energia. Se a gente bloquear a última reação, também eu vou ter um bloqueio da via, porque vai acumulando os metabólitos anteriores aqui, né? E isso vai deixando a via também cada vez mais lenta, né? E a fosfofrutoquinase 1, que é um ponto bem importante também de regulação, que também vai ajudar nesse processo. Então, a gente pode dizer que a regulação ela pode acontecer de 2 maneiras, né? Uma regulação a longo prazo e uma regulação a curto prazo. Então, qual que é a diferença entre esses mecanismos, né? Que a longo prazo, principalmente no fígado, a gente tem mudança em relação à quantidade de enzimas glicolíticas disponíveis, né? Isso principalmente pela atuação dos hormônios, né? Então, quando a gente tem rotineiramente dietas ricas em carboidratos, isso faz com que o nosso pâncreas libere insulina, né? Para justamente, né, como um mecanismo, né, de sinalização indicando que a gente está no estado alimentado, né? E essa insulina atua sobre vários tecidos, entre esses tecidos, tecido hepático, né, de modo a aumentar no hepatócito a produção de principalmente 2 enzimas, a piruvato quinase e a glicoquinase, né? Então, aumenta a quantidade de enzimas disponíveis, e isso pode, então, acentuar, né, o possível uso da glicose como fonte de energia. Se eu faço, né, em contrapartida, uma dieta menos rica em carboidratos, a tendência é que a gente libere menos insulina e tenha menos esse estímulo acontecendo lá no tecido hepático,
né? Então, os hormônios, eles podem afetar os níveis enzimáticos nos tecidos, né? Isso num mecanismo acontecendo a longo prazo, então de semanas, meses, né, que vai mudando, né, como o tecido ele pode processar aquele nutriente. E o controle a curto prazo é o mais utilizado pelos tecidos, né? Ele é feito de modo praticamente imediato por dois mecanismos principais. Então, uma regulação alostérica, de acordo com a concentração, por exemplo, de metabólitos, né? Eu coloquei de produtos, mas seriam metabólitos disponíveis no tecido, né? E também por modificação reversível das enzimas, por mecanismos de fosforilação e desfosforilação. Então, as enzimas podem ser ligadas e desligadas facilmente, colocando ou removendo fosfatos, um mecanismo de modificação covalente que é decorrente de atuação hormonal, tá? Então, como é que vai acontecer a regulação alostérica, né? O que pode estar afetando a atividade das enzimas? A hexoquinase, por exemplo, ela pode ser afetada pelo aumento dos níveis de glicose 6-fosfato. Quando a quantidade de glicose 6-fosfato na célula começa a aumentar, lembrem que a glicose 6-fosfato é o produto da atividade da enzima, né? Então, se começa a acumular muito produto, ela deixa de formar mais glicose 6-fosfato. É como se fosse um mecanismo que a gente vê na regulação, né, hormonal, nos tecidos, no organismo, como se fosse um mecanismo de feedback negativo, né? Acumulou o produto, bloqueia, né, a enzima aqui. Já a fosfofrutoquinase, né, do tipo 1, ela tem inibição por outros metabólitos, né? Então, ela pode ser inibida por aumento de ATP ou de citrato, né? ATP indicando que a célula tem energia suficiente, já não precisa degradar mais glicose, porque já tem níveis de ATP disponíveis adequados, então ATP que aumenta inibe a fosfofrutoquinase, né? E o citrato, de onde vem o citrato, né? O citrato, ele vem lá do ciclo do ácido cítrico, né? Então, o acúmulo de citrato, ele pode indicar, por exemplo, uma mudança no nosso metabolismo de modo a usar outras fontes energéticas. Então, esse citrato, ele pode sair da mitocôndria e ir lá para o citoplasma, onde ele pode ser usado para a formação de outras moléculas, em particular ácidos graxos, né? E isso acontece em algumas condições, enfim, então quando começa a acumular esse citrato, aí a gente tem esse mecanismo de regulação também acontecendo, tá? Em contrapartida, a fosfofrutoquinase 1, ela pode ser ativada se tiver uma baixa energética, então se aumentar a quantidade de AMP ou ADP, e se começar a aumentar a quantidade de frutose 2,6-bisfosfato. Essa frutose 2,6-bisfosfato, ela não é formada na via glicolítica, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a formação dela depois, mais à frente, nas próximas semanas. Não vou dar muitos detalhes agora, a gente vai entender a regulação, né, da glicólise junto com uma outra via que acontece simultaneamente pela formação dessa frutose 2,6-bisfosfato, mas ela não é produto da via glicolítica, tá? Bem, e a piruvato quinase? Ela pode ser inibida por mecanismos envolvendo a atuação de hormônios, como o glucagon, né, se o glucagon estiver disponível, né, que indicando, por exemplo, uma condição de jejum, ele vai estar inibindo a piruvato quinase ou sinase por mecanismos de fosforilação da enzima, assim como também o aumento dos níveis de alanina, né. De onde que vem essa alanina, prof, né? A alanina é um aminoácido, né, e ele pode ser formado a partir de piruvato, né. A gente depois vai entender um pouquinho melhor realmente de onde vem essa alanina quando a gente for falar um pouquinho sobre metabolismo de aminoácidos, já que ela pode ser proveniente do metabolismo de aminoácidos lá do tecido muscular, né? E daí o fígado capta essa alanina e pode converter facilmente a alanina em piruvato, enfim. E daí o acúmulo dela também acaba inibindo a piruvato quinase, né? Para que a gente não tenha formação de muita quantidade de piruvato. E o que vai ativar a piruvato quinase é a produção de frutose 1,6-bisfosfato pela fosfofrutoquinase 1. Né? Então, se começa a formar bastante frutose 1,6-bisfosfato, isso vai ativar o último ponto lá da via onde atua a piruvato quinase ou sinase. Aqui um resuminho, então, desses mecanismos de regulação, né? As três enzimas principais, os moduladores alostéricos, né? Então,
Aqueles que inibem aparecem com a setinha para baixo, aqueles que ativam aparecem com a setinha para cima, então só indicando o que a gente conversou antes já em relação à regulação destas enzimas. Tá? Então, só para fechar essa questão em relação à regulação, o mecanismo hormonal também que atua sobre elas, deixa eu deixar esse slide aqui, vai atuar no último ponto da via, que é a reação onde aparece a piruvato quinase, né? Lá eu vou ter a atuação dos dois hormônios, o glucagon e a insulina, né? Esses hormônios, eles vão estar atuando, não eles diretamente na enzima, mas eles vão estar promovendo mecanismos de sinalização celular que podem ativar quinases ou fosfatases, né? E essas enzimas que daí vão colocar ou tirar fosfatos das enzimas, tá? Uma coisa que vocês já podem guardar, né? Que a gente vai usar isso depois para as próximas aulas também, é que insulina é um hormônio pancreático que a gente libera sempre numa condição alimentada, né? E insulina atua sobre vários tecidos. Ela vai estar sempre atuando nos tecidos, ativando enzimas que são fosfatases. Como é que atua uma fosfatase, prof? Fosfatase é uma enzima que tira fosfatos, né, de alvos, né, potenciais. No caso aqui, vão ser enzimas do metabolismo, vai remover fosfatos. Tá? Isso é o mecanismo de insulina. O glucagon, ele vai atuar sobre os tecidos, né, em mecanismos de sinalização celular também, que vão ativar quinases, né? O que fazem as quinases ou sinases? São enzimas que fosforilam, que colocam fosfatos em alvos, né? Quais seriam esses alvos? Diferentes enzimas e diferentes vias bioquímicas, né? Então, a piruvato quinase, ela vai sofrer a atuação desses dois mecanismos hormonais também de regulação, com colocação de fosfato ou tirando o fosfato, né? Em toda uma condição alimentar, o que vai acontecer? Liberação de insulina, ativação de fosfatases e remoção de fosfatos de várias enzimas. Entre as enzimas, também a piruvato quinase, ela fica sem fosfato. E quando ela fica sem fosfato, ela fica ativada, né? Então, insulina ativa a piruvato quinase no final das contas, por esse mecanismo. Ah, mas se eu ficar muito tempo sem comer, vou ficar em jejum lá de 4 horas, o que vai acontecer? O pâncreas começa a liberar glucagon, a insulina diminui, glucagon começa a aumentar. O glucagon começa a aumentar para dizer para os tecidos, olha, vamos economizar que está acabando, galera, né? Está acabando a glicose, vamos economizar. Então, daí os tecidos que podem economizar, eles vão regular a via glicolítica, né? Como é que eles vão regular? Um ponto de regulação hormonal direta é a piruvato quinase, para ela funcionar menos, né? Então, o que o glucagon vai fazer? Ele vai interagir em alguns tecidos, né, fazer mecanismo de sinalização intracelular, de modo a ativar quinases, né? E essas quinases vão lá e colocam um monte de fosfatos em vários alvos diferentes de vias, né, enzimáticas, várias enzimas diferentes. Então, na piruvato quinase, quando ela recebe esse fosfato, ela vai ficar inibida, né, e não vai conseguir mais catalisar a sua reação. E, consequentemente, não vai formar piruvato. Se não forma piruvato, todas as outras reações seguintes começam a parar, a acumular os metabólitos ali, né, e a via começa a ficar cada vez mais lenta, mais lenta, mais lenta, né.